Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Este canal tem como objetivo levar a palavra de Deus até você. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amados, hoje é dia 31 de dezembro. É o último dia do ano de 2020. Muitas coisas se passaram neste ano. Muitas coisas boas, muitas coisas ruins também. Eu quero aqui, então, trazer uma palavra para nós refletirmos sobre este ano. Um pouco conturbado, sim, é verdade. Amém? Então, você que tem uma Bíblia, eu venho te pedir que você abra ela agora. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 7, do versículo de número 7 ao 14. 1 Samuel 7, do versículo 7 ao versículo de número 14. Vamos à leitura da palavra? Diz assim a santa palavra de Deus. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiam os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. Feche teus olhos e vamos orar. Deus Altíssimo, Poderoso, Santo e Majestoso, estamos diante de Ti, ó Senhor amado, em Tua presença, para agora, Senhor amados, entendermos, compreendermos a Tua santa palavra. Pedimos a Ti, ó Espírito Santo de Deus, que nos dê o entendimento, que nos revele a Tua palavra, segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito, segundo a Tua vontade. Pedimos a Ti, Senhor amado, perdão por todos os nossos pecados, falhas. Deus, queremos te agradecer, ó Senhor amado, porque o Senhor tem nos acompanhado desde o começo do ano até agora. Pai, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amados, aqui conta a história, no livro de 1 Samuel, do povo de Deus. Vamos então analisar agora o que aconteceu do versículo 7 em diante, para nós fazermos uma análise também de nossas vidas, do nosso país, do que ocorreu neste ano. Versículo 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, e ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. O povo de Filisteu, os filisteus, eles eram inimigos do povo de Deus. Então eles estavam congregados em Mispa, na cidade de Mispa. E ouvindo então que eles estavam lá, que o povo de Deus estava lá em Mispa, eles se reúnem então
para ir ao encontro, para guerrear, para pelear contra os filhos de Deus. E a Bíblia diz então que eles tiveram medo dos filisteus. Parece nós, né, amados, no começo deste ano, quando nós começamos então a ouvir sobre este vírus maldito, sobre o coronavírus, o mundo então começava a ser desolado por esta praga, por esta peste. Não podemos deixar de falar disto. O mundo então começa a sofrer as consequências desta contaminação maldita. E começa-se então um morticínio. Então todos os povos, todos aqueles então que não tinham o contato ainda com este vírus, começam a temer, começam a ficar com medo da contaminação deste vírus. Então se entristecem com medo. Essa foi a nossa situação. Talvez não somente o vírus, mas também a tua situação financeira. Talvez então o problema familiar, drogas, bebidas, prostituição. Muitas coisas então nos levaram a temer, a ficar com medo do que podia talvez nos acontecer. Talvez ficamos com medo que pudéssemos ser acometidos também por este vírus maldito. Assim foi com o povo de Deus naqueles tempos. Assim foi com nós nos dias de hoje. Vamos adiante. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Amados, eu quero trazer diante de você uma questão que aonde existe uma igreja, existe um povo de Deus, aonde existe um crente, aonde existe uma pessoa que serve a Deus verdadeiramente, ali também há um homem, há uma mulher, há uma criança, há um jovem que ora, que intercede pelo povo de Deus, mas também por toda a humanidade. Foi assim, o povo então, a saber que Israel ia ser invadida pelos filisteus, clamam a Samuel que não deixasse de orar pelo povo, para que Deus viesse a interceder por ele. Me lembro aqui agora, amados, de quando quando eu digo nós, eu e minha família fomos acometidos pelo coronavírus. Eu contraí o coronavírus. A minha família contraiu o coronavírus. E me lembro então da minha filha, em uma noite, ela me chama no quarto dizendo assim: pai, eu estou orando a Deus, mas eu estou com medo de morrer. Porque as notícias que se davam na televisão, nos jornais, as pessoas só comentavam e ainda comentam sobre a mortandade por conta deste vírus. E eu então digo: filha, ore a Deus, busque no Senhor a tua recuperação, creia em Deus, confie nele, e ele vai te curar se for assim da vontade dele. Então eu vou para o meu quarto, saí da presença da minha filha confiante, mas no meu quarto mantive a minha confiança. Mas na mesma hora eu me derreti aos pés do Senhor e chorei. Chorei, clamei pela vida da minha filha, clamei pela vida dos meus filhos, clamei neste momento difícil. Eu busquei a Deus, orei pela minha vida, orei pela minha família, orei pelos meus filhos. Porque eu não queria perder a minha filha, eu não queria perder a minha vida, eu não queria perder o meu filho e a minha esposa. Muito pelo contrário, eu queria que Deus restaurasse as nossas saúdes. Então orei, me pus de joelhos e clamei ao Senhor. E pela misericórdia de Deus, Ele nos deu a vitória. Ele nos fortaleceu, Ele nos restaurou, Ele nos curou. Vamos adiante. Versículo 9. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor
lhe respondeu. Então Samuel pega um cordeiro e o sacrifica, fazendo menção aqui ao sacrifício de Cristo na cruz por nós, aonde Cristo derrama o seu sangue por amor de mim e por amor de você. Eu orei pela minha filha, eu orei pela minha família, pelos meus, orei pela humanidade também, pedi a Deus que este vírus fosse então reduzido e cessasse. Clamei ao Senhor, e assim como Deus respondeu à oração de Samuel, Deus respondeu a mim. Talvez você tenha orado neste ano, homens e mulheres de Deus têm ao longo do tempo se colocado na brecha de Deus e têm orado, intercedido por nós, pelo povo. E se hoje nós estamos aqui, devemos agradecer a Deus. Quantas pessoas perderam as suas vidas por causa disso, por causa do vírus, mas também por conta de acidentes de carro, acidentes domésticos, por uma infinidade de doenças. Mas se nós estamos aqui, devemos agradecer a Deus, glorificar ao Senhor. Estávamos com medos, ainda respiramos a morte por conta deste vírus, por conta do que não sabemos o que vai acontecer, mas nos alegramos do Senhor, porque estamos vivos, estamos com saúde. Aqueles que perderam a vida, que Deus tenha misericórdia dos seus familiares, que o Santo Espírito de Deus vai conforte cada coração, em nome de Jesus. A Bíblia diz então que Deus responde a Samuel, que Deus então abençoa o povo de Deus e a nós também, em nome de Jesus. Vamos adiante. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Entenda, amados, que por mais que as enfermidades, problemas financeiros, por mais que, enfim, vícios, por mais que tudo se levante contra nós, por mais que muitas coisas disso venham nos acometer, no momento então que nós oramos e buscamos a Deus, talvez Deus permita que nós venhamos a sofrer com a doença, com alguma coisa, viemos a ser acometidos com algum problema, mas a Bíblia diz que no momento que nós oramos, que nós buscamos a Deus, em meio às adversidades, Deus nos dá a vitória. Assim foi com Samuel. A Bíblia diz então que quando Samuel oferecia o holocausto, e quando Samuel orava, buscava de Deus, intercedia pelo povo de Deus, a Bíblia diz então que o Senhor trovejou com grande estampido contra os filisteus e os deixou com medo e os aterrou de tal modo que eles foram derrotados diante de Deus. Vamos adiante. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos então fazer uma retrospectiva. Vamos agora pensar, analisar, nos lembrar deste ano. Do que fomos acometidos. Muitos perderam seus empregos. Muitos perderam a sua vida. Muitas foram as adversidades neste ano. Mas nós estamos aqui. Os que sobreviveram, os que pelejaram, os que oraram, os que buscaram, as pessoas que tiveram intercessão sem saberem, de homens e mulheres de Deus, estão aqui. E a Bíblia diz então que Samuel coloca uma pedra no meio de duas cidades, entre Mispa e Sem, e lhe chama Ebenezer, porque diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Então vamos agradecer a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor teve misericórdia de mim, teve misericórdia de você. O Senhor nos ajudou até aqui, a mão do Senhor nos sustentou até aqui, neste momento. Vamos ser gratos.
Vamos glorificar a Deus por isso. Porque se eu e você estamos vivos, é pela graça, pela misericórdia e pelo poder de Deus. Amém? Vamos adiante agora. Peço a você que pegue a tua Bíblia então e abra ela no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, no versículo de número 18. Diz assim a santa palavra de Deus: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. O que então Paulo nos escreve? E nós devemos levar isso para a nossa vida. Ele diz assim: em tudo dai graças. Em tudo, amados. Quer dizer, em tudo mesmo. Devemos agradecer e glorificar a Deus por tudo o que aconteceu em nossas vidas. Devemos agradecer muitas vezes pela enfermidade, porque nós aprendemos muito com a enfermidade quando nós somos acometidos. Se tivermos falta de algo em nossas vidas, devemos agradecer a Deus, porque nós aprendemos muito com isso. Deus usa as adversidades, os problemas para tratar conosco, para nos moldar muitas vezes. Deus nos molda, Deus nos transforma através dos problemas, quando está tudo bem, quando está tudo bom, quando vivemos o milagre de Deus, a bonança do Senhor. Muitas vezes nos esquecemos de glorificar, de exaltar a Deus como Ele merece. Muitas vezes não agradecemos a Deus. Muitas vezes nos esquecemos de Deus. Mas a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Glorifica a Deus por este ano, por mais que você tenha passado problemas, por mais que você tenha enfrentado inúmeras adversidades. Não foi só você, todo mundo enfrentou adversidades. O mundo está enfrentando adversidades. Mas nós, que somos de Deus, devemos glorificar e exaltar a Deus por tudo que o Senhor permitiu, porque tudo isso, Deus tem um propósito. Muitas vezes não entendemos, diz a palavra de Deus, mas lá adiante, lá na frente, nós iremos entender. Então, agradeça a Deus por tudo que Deus fez por você. Amém? Vamos adiante. Agora, abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 33. Êxodo, capítulo de número 33, o versículo então 15. Êxodo 33, 15. Vamos à leitura da palavra. Diz assim a santa palavra de Deus: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Mais uma vez. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. A Bíblia aqui então faz menção de Moisés. Moisés então é chamado para conduzir o povo. Moisés então é incumbido de levar o povo de Deus para a terra prometida. A Bíblia diz então que Moisés sobe ao Monte Sinai, onde ele fica 40 dias e 40 noites recebendo a lei de Deus, as tábuas da lei e os mandamentos do Senhor. E a Bíblia diz então que nesses 40 dias Deus manda então Moisés descer. Muita coisa acontece, Deus fala tremendamente com Moisés nesses 40 dias, inclusive aparece para Moisés. E a Bíblia diz então que Deus manda Moisés descer. Então Deus diz a Moisés que o povo havia se corrompido. E se você for ver, se você for ler, você vai ver que o povo de Deus então faz, Arão então faz, juntamente com o povo de Deus, um bezerro de ouro para ser adorado. O povo então rapidamente se corrompe e se desvia dos caminhos de Deus. E a Bíblia diz então que Deus, muito irado, então pega e castiga os filhos de Deus. E a Bíblia diz então que Moisés intercede, ora pelo seu povo, porque o seu povo havia se corrompido. Então Moisés intercede, mais uma vez, pelo seu povo. Então Deus manda o povo seguir depois disso. Manda o povo então deixar de lado
todos os seus atavios, ou seja, todo o pecado, tudo aquilo que restou da adoração daquele bezerro de ouro. Deus manda então que o povo de Deus se conserte e abandone as práticas pecaminosas e siga adiante. Mas a Bíblia diz então que Deus manda o seu anjo. Deus manda um anjo junto com Moisés. Mas a Bíblia diz então que Moisés disse: se o Senhor não vier conosco, não nos faça sair daqui. Entenda, amados, quando nós pecamos contra Deus, quando nós, ao longo deste ano, nós pecamos sim, diversas vezes, muitas vezes. Por muitas vezes também oramos pedindo perdão ao Senhor. Para continuar na caminhada, agora eu quero trazer para este ano de 2021, este ano que começa depois da meia-noite, depois de muitos festejos que irão acontecer. Nós devemos então colocar o Senhor adiante de nós, devemos pedir para Deus ir conosco adiante, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de toda ação do mal. Mas para isso, devemos nos consertar perante o Senhor. Devemos então voltar-nos para Deus, clamando sua misericórdia, o seu perdão, para que então, neste ano de 2021, nós venhamos a fazer como Moisés. Nós devemos entender que a presença de Deus é maior do que tudo e do que todos. E nós devemos desejar a presença de Deus todos os dias de nossa vida neste novo ano. Vamos colocar na presença de Deus, nas mãos de Deus, este novo ano que se inicia. Vamos orar a Deus, clamando a sua misericórdia para que este vírus vá embora. Vamos clamar a Deus pela sua misericórdia. Vamos então parar de pecar. Vamos viver uma vida santa, uma vida reta diante de Deus. Somente assim Ele irá conosco. Porque a Bíblia diz que o que faz separação entre nós e o Senhor é o pecado. Vamos então pedir perdão ao Senhor, para que neste novo ano nós venhamos a ser abençoados por Deus. Amém? Vamos adiante. Agora, peço a você que abra a tua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo de número 49, o versículo de número 15. Isaías 49, 15. Diz assim a santa palavra de Deus: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Note, amados, quem é o nosso Deus. Note como é o amor de Deus para conosco. Ele usa este exemplo. Você que é mãe, a Bíblia diz: acaso pode uma mãe, uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama? Você, mãe, que amamenta o seu filho, ou você que amamentou o seu filho, ou você mesmo, pai, assim como eu? Será que nós, com o zelo que nós temos, será que nós iríamos nos esquecer dos nossos filhos por qualquer momento, por um descuido? Não. Mas mesmo assim a Bíblia diz que mesmo que a mãe que amamenta o seu filho, que ama o seu filho, nós pais que amamos nossos filhos, mesmo que nós venhamos a nos esquecer de nossos filhos, a Bíblia diz que o Senhor não se esquecerá de nós. Amados, por mais que nós venhamos a ter sofridos este ano, por mais que nós viéssemos a ter pensado que Deus se esqueceu de nós, não, a Bíblia é clara, o Senhor nos ama e Ele não se esquecerá de nós. Se você pegar agora no versículo de número 23 e ler a parte C do versículo, você vai dizer então: saberás que eu sou o Senhor, e os que esperam em mim
não serão envergonhados. Então, neste novo ano, vamos esperar em Deus, vamos esperar do Senhor, vamos nos fortalecer no Senhor, vamos abandonar o pecado. Vamos viver para Deus, vamos amar a nossa família, vamos amar a nossa esposa, os nossos filhos. Ame o seu marido, ame os seus filhos, ame o que Deus colocou em tuas mãos, mas acima de tudo, acima de todas as coisas, ame ao Senhor, que te deu a vida, que colocou em tuas mãos todas essas coisas. Amém? Deixo esta palavra a você. Vamos agora, neste novo ano, vamos então buscar ainda mais de Deus. Eu quero ainda, pela misericórdia do Senhor, se Deus assim permitir, gravar muito mais vídeos, me colocar ainda mais na presença de Deus como servo. Eis-me aqui, Senhor, para te servir. Amém? Seja assim também. Se propõe a obedecer a Deus. Se propõe a viver uma vida diante de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Feche teus olhos. Deus, queremos te agradecer por este ano conturbado que passamos. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque a tua misericórdia e a tua graça nos alcançou e até aqui, dia 31 de dezembro, nós estamos, Pai, bem, graças ao Senhor. Se não estamos bem muitas vezes, estamos vivos pelo menos, Pai. Graças te damos pela nossa vida, Senhor. Entregamos, Pai, este ano de 2021 em tuas mãos e viemos a pedir a ti, vamos pedir a ti, estamos diante de ti para pedir, Senhor, que tenha misericórdia de nós, que nos conduza debaixo da tua mão poderosa, Senhor, que nos guie em todos os teus caminhos, Pai, que nos abençoe, Pai, que nos fortaleça, Senhor amado, em nome de Jesus. Afaste de nós o pecado, Deus, afaste de nós o pecado. Tem misericórdia de nós, Pai. Deus, nós queremos te agradecer e te dizer muito obrigado por tudo o que o Senhor fez por nós neste ano. Queremos já te agradecer também de antemão por tudo o que o Senhor ainda irá fazer. Muito obrigado, Pai. Nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a paz de Deus, que o amor de Cristo seja com você em nome de Jesus. Amém?